Olá pessoal, meu nome é Karine, estou aqui mais uma vez para falar com vocês. Tem uma passagem que tem queimado bastante no meu coração ultimamente e eu senti de gravar esse vídeo para falar sobre isso. Primeiramente eu quero deixar uma passagem na Bíblia que se encontra em Jeremias, capítulo 1, versículo 19. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Às vezes passamos por situações nas nossas vidas que a gente não entende na hora o porquê de tudo, mas a gente tem que crer inteiramente que Deus sempre age para o nosso bem, que tudo que acontece na nossa vida tem um propósito, independente do que a gente tem passado, do que tem acontecido, a gente tem que crer inteiramente no Senhor, porque a gente sabe que a gente tem crido. E quando a gente tem a nossa confiança em Deus, nada abala a nossa fé, a nossa confiança e esperar que tudo se revelará, tudo mostrará qual é o propósito de tudo. Tem uma passagem muito bonita na Bíblia que fala sobre José. José, ele foi um menino muito sonhador, ele era filho de Raquel. Raquel era uma mulher sonhadora, ela sonhava em ter filhos e apesar de toda a dificuldade que ela passou, de ver a sua irmã tendo vários filhos e ela não conseguia engravidar, ela nunca desistiu do sonho dela de ser mãe. E quando ela engravida de José, ela passa esse sentimento de sonhos para José. José se torna um menino muito sonhador. E por ele ser muito amado pelo pai, o pai exibia demais o seu amor por ele, José acabou sendo odiado pelos seus irmãos. Ele sempre foi o queridinho do papai, era um filho muito desejado pela mãe e pelo pai, então isso acabou impulsionando os irmãos dele a terem inveja dele. E José, ele sempre teve muita intimidade com Deus, a ponto de Deus mostrar o futuro para ele, mostrar o que tinha para ele lá na frente. Apesar de José não entender que aquilo era Deus mostrando qual era o propósito dele lá na frente, José tinha essa intimidade com Deus. E por conta disso, José sofreu muito, porque José tinha sonhos e ele contava os sonhos dele para quem não era sonhador. O problema de você sonhar e contar para quem não é sonhador, porque quem não sonha não entende a pessoa que é um sonhador. E isso ele tira sarro, ele pega ódio da pessoa, com uma linguagem bem popular, pega ranço da pessoa. Então, uma dica que eu te dou, não conte seu sonho para quem não é sonhador. José, ele teve 2 sonhos. Ele sonhou que as espigas de milho, 11 espigas de milho, se curvavam diante de uma espiga, que era dele. E seus irmãos falaram, quer dizer que nós iremos nos prostrar perante você? Porque eles eram em 11 irmãos, com José eram 12. E depois José sonhou que o sol, a lua e as estrelas se prostravam diante dele. E quando ele teve esse sonho, até o pai falou, calma aí, mas então você está querendo dizer que até eu e a sua mãe vamos nos prostrar perante você? E quando a pessoa vê um sonho desse, é assustador. A pessoa não entende os propósitos de Deus, porque a pessoa vê ali o momento. O que José vivia naquele momento não tinha nada a ver de olhar e falar assim, nossa, lá na frente ele vai ser alguém. Quem olhava para ele jamais imaginaria que ele chegaria onde ele chegou. E uma certa feita, José vai encontrar seus irmãos a pedido do seu pai para ver como os irmãos estavam. E quando seus irmãos o vê de longe, fala assim, olha, lá vem o sonhador. Nem chamavam ele uma palavra carinhosa, sabe, como irmãos. Eles tinham tanto ódio de José que eles tiravam sarro de tudo em José. E ali eles começam a planejar matar José. E no fim eles acabam jogando José numa cisterna, numa cova vazia, e depois o vendem para o Egito, um pessoal que estava passando, que compravam escravos, e vende José como escravo. Um filho que era amado, sonhador, desejado, acaba sendo levado como escravo. De repente ele vira um escravo, e aí você pode se perguntar, mas e os propósitos de Deus para ele? Ele precisava ter passado por tudo isso e a gente não consegue entender os planos e os propósitos de Deus para a nossa vida, mas a gente tem que sempre lembrar em quem nós temos crido. Quando a gente tem a nossa confiança em Deus, nada abala a nossa fé. E ali José é vendido a Potifar, um homem muito rico. E o que eu acho lindo na Bíblia é que várias vezes fala que o Senhor era com José. Apesar de tudo que ele estava passando, ele nunca deixou de crer em Jesus, que é quem ele conhecia como seu Senhor e Salvador. E tudo que José fazia, o Senhor fazia prosperar,
porque era o que ele estava colocando à mão. E Potifar, vendo isso, deu muitos poderes para José, muita liberdade. E a mulher de Potifar começa a se interessar por José, a dar em cima dele. E José poderia ter se aproveitado da mulher de Potifar, porém ele tinha a criação da casa dele, que ele levou para onde quer que ele fosse, apesar de estar num lugar onde ele poderia pensar, mas cadê Deus? Cadê Deus que sempre me prometeu, que me mostrou sonhos? Mas em nenhum momento mostra que José questionava. Talvez no seu íntimo José podia até questionar Deus, falar: Senhor, e suas promessas? Mas mesmo assim ele não deixou de crer no Senhor. E ali ele consegue se livrar da mulher de Potifar, porém ela mente, fala que foi José quem a atacou, e com isso José vai preso. Quando a gente pensa que José já está sofrendo como escravo, a gente pensa que não pode piorar, acontece de José ser preso. E talvez ali ele olhe e fala: agora é meu fim, quem vai me tirar dessa cadeia? Como que eu vou sair daqui? E mesmo José ali naquela cadeia, ele passando por tudo que ele estava passando, se sentindo sozinho, mesmo assim, José também ajudava outras pessoas. Às vezes a gente passa por situações e a gente só consegue pensar em nós mesmos, porque estamos passando por aquilo. Só que enquanto a gente passa por situações difíceis, a gente consegue ajudar outras pessoas. Deus está vendo que apesar de tudo que a gente passou, a gente não desanimou, não largamos a nossa fé. E José foi assim também, até ali naquela cadeia, tudo que ele fazia prosperava. E tudo que ele fazia, o Senhor estava com ele. Ali ele conhece o padeiro e o copeiro do rei que foram presos. E os dois têm um sonho, e ele decifra o sonho de cada um deles. O padeiro, ele decifra que vai acabar sendo morto, e o copeiro vai restituir o seu cargo no palácio. E acontece exatamente como José falou. E quando o copeiro é libertado, ele fala para ele: não se esqueça de mim quando estiveres na presença do rei. E quando o copeiro sai dali, a gente pensa que ele vai chegar correndo e falar dele para o rei, mas não, o copeiro se esqueceu de José. Mas ele se esqueceu porque Deus permitiu que ele se esquecesse. Se ele lembrasse de José no momento em que José quis que ele lembrasse, talvez José teria sim saído da prisão e teria virado copeiro ou um faxineiro do rei. Só que o que Deus tinha para ele era muito além do que José queria, ou José achava que Deus tinha para ele. Ia muito além. Naquele momento eu tenho certeza que José não entendeu o porquê que ele foi esquecido. Ele pode ter pensado: poxa, eu ajudei o copeiro, falei para ele que ele ia sair daqui, por que ele não me ajudou? Mas tudo tem um propósito. José via o momento, só que Deus sabia o amanhã, Deus sabia o depois. E passado alguns anos, 2 anos, o rei tem um sonho. E aí o copeiro se lembra de José. O Senhor fez o copeiro se lembrar de José, porque era o momento em que Deus preparou para ele se lembrar de José. E José decifra o sonho do rei, e nisso ele é nomeado governador. De presidiário de um filho do papai, José é nomeado governador de todo o Egito. Quando que José conseguiria imaginar que um dia ele chegaria a governador? Quando aquele menino de 17 anos, que tinha sonhos, que era rejeitado pelos seus irmãos, imaginou que um dia ele chegaria a governador? Então, se você está passando por algo, não desanima, sabe? Não perca a sua fé. José precisou passar por tanto ódio, por tantas lutas, acusações para poder alcançar o propósito de Deus para ele. José foi traído pelos seus irmãos, vendido pelos seus irmãos, ele foi escravizado na casa de Potifar, preso e esquecido pelo copeiro. Só que chegou o momento dele ser lembrado. José se casa e ele tem 2 filhos. Um deles se chama Efraim, que significa Deus se lembrou de mim na terra da minha aflição. Então, assim como você também pode estar passando por algo difícil na sua vida, saiba que Deus irá se lembrar de você na terra da sua aflição. Aonde você mais tem sofrido, onde você tem chorado, Deus vai te usar para ajudar outras pessoas. Você pode não entender hoje, mas amanhã você vai olhar e vai falar: meu Deus, como valeu a pena passar por tudo isso? Como valeu a pena eu passar por isso e essa pessoa estar bem por conta do que eu passei? Porque vale a pena. Os propósitos de Deus sempre vale a pena. José, ele não desanimou, apesar de tudo que ele passou, foi cumprido o que Deus tinha
para ele, o propósito de Deus para ele. Então, assim como José, se mantenha firme, sabe? Vai chegar um momento em que Deus vai te exaltar nessa terra da sua aflição. E vai chegar um momento que você entenderá o propósito de Deus para sua vida e você vai dizer: valeu a pena tudo que eu passei. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.